Hello guys! No vídeo de hoje nós vamos aprender inglês com mapas mentais. E o tema de hoje é estudar os pronouns. Na verdade a gente vai saber quando se usa um pronoun e quais são os tipos e quando são usados cada tipo deles. Vamos para a tela. Primeiro a gente tem que saber o que são pronomes, né? Pronouns, o que são? O pronome é uma palavra usada no lugar de um substantivo para evitar a repetição do substantivo em uma frase. Na verdade, vai ter várias categorias aí de pronomes que a gente vai ver aqui mais pra frente, mas o pronome é importantíssimo, né? Lá, quando a gente começa a estudar, sexto ano, quinto ano, talvez até antes um pouquinho, quem tem inglês nessa época, vai perceber que uma das coisas que a gente vai sendo inserido, às vezes até como forma de vocabulário, mas na verdade a gramática, são os pronomes, né? Principalmente os pessoais. E eles são importantíssimos porque eles vão ter suas funções na frase, geralmente para não causar uma repetição. Vai depender da sua função. Quando ficar claro para vocês o que cada um, que função cada um faz na sua categoria, respectiva categoria, isso fica mais claro. Então vamos lá. Esses são os tipos de pronomes. Eu vou ter subject pronoun, que são os pronomes pessoais. Daqui a pouco eu já falo cada um deles, quais são as suas respectivas funções, o que é que eles fazem na frase. O object pronoun, que são os pronomes objetos. Possessive pronouns, que eu falei. Primeiro vem os pronomes possessivos. E os possessivos vai ter duas categorias, o adjective, que eu tinha pulado, e o pronoun. Também, são duas opções de possessive, só que uma como adjective, que são os possessivos adjetivos, e os possessive pronouns, que são os possessivos pronomes em si. Também, o aluno geralmente confunde um pouquinho aqui esses dois, por ambos serem possessivos, mas cada um vai ter a sua categoria, a sua função na frase. E aqui a gente tem uns macetes para que a gente não confunda quando é que usa um, quando é que usa o outro. Outra categoria são os reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos. Demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. Relative pronouns são os pronomes relativos. Indefined pronouns, que são os pronomes indefinidos. E o interrogative pronouns, que são os pronomes interrogativos. Alguns desses pronomes, só pela a ideia do nome, a gente consegue já pensar, lembrar alguns deles. O próprio título em si traga uma carga assim, do que é que a gente vai tratar. Por exemplo, pronomes pessoais é algo geralmente bem natural para a gente. E aqui mesmo no português, nem sempre usar o português, a nossa carga, da nossa língua materna vai atrapalhar, Geralmente, assim, tem assuntos que são quase, iguais, semelhantes às regras, então dá pra gente lembrar, sim, do português e fazer essa inferência com o inglês. Isso são situações contraditórias. Aqui eu odeio fazer esse tipo de coisa, professores que abominem, teóricos, etc. Como tem gente que vai concordar, isso aí é muito pessoal. Se você acha que facilita na sua aprendizagem de língua inglesa, é assim que você consegue lembrar quando é semelhante, porque vai ter estrutura totalmente diferente e aí com certeza não vai ajudar. Mas é uma questão pessoal, tá? Então, por exemplo, pronomes interrogativos. Eu sei que eu vou interrogar, eu vou fazer perguntas, O que, quando, onde, qual. Em inglês, what, where, alguns livros trazem até com WH questions, porque traz ali aqueles que terminam com WH, que começam, aliás, com WH, e assim vai. Mas vai além do WH, por exemplo, how, que é como, também é um pronome interrogativo, How old, qual a idade, com quantos anos a pessoa está, e por aí vai. Os pronomes reflexivos, por exemplo, também, reflexivos, são reflexivos, então é algo que geralmente se faz e se
né, recebe, né, algo que reflete em si, a gente vai imaginar que reflete no sujeito. Object pronouns são pronomes objetos, mas o que é que um pronome objeto faz? Ele é referente a um objeto, é só para objetos. Se o sujeito for pessoa, cabe um pronome objeto? Também a gente vai ver. E os possessivos também já dá essa ideia de posse, né? Mas em que tipo de situação eu vou usar o possessivo adjective e possessive pronoun? Nesse vídeo, obviamente, a gente não vai tratar de todos eles, porque não caberia, né? Cada tópico aqui dá uma aula, talvez até mais, dependendo, se for para ficar bem claro, trazer exercícios, atividades para a gente praticar, tirar dúvidas, ficar bem claro, mas talvez caberia até mais de uma aula. Mas a gente vai adentrar na situação, né, de quando se usa, talvez fique um pouco mais claro para vocês. Ó, aqui eu tenho todas as categorias e quando é usado. Vou dar um zoom para ficar melhor aqui, ó. Lembrando que esse PDF é o arquivo, né, dos mapas mentais de pronomes. Todo esse arquivo aqui são os mapas mentais de pronomes com explicação, exemplos, tudo esclarecido para você que quer aprender inglês. Se você quer pegar os seus mapas, acesse aí a descrição do vídeo, que vai estar todas as informações lá. Também não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, comentar se ficou claro para você, se lhe ajudou, para que o meu trabalho possa crescer aqui na plataforma, certo? Vamos lá. O subject pronoun, eu vou dar mais um zoom aqui para ficar ainda melhor. Let's go, deixa eu arrastar aqui. Ó, a primeira categoria que a gente viu foi o subject pronoun, né? Que são os pronomes objetos. Olha, esses pronomes pessoais, perdão. Às vezes os livros trazem a nomenclatura de subject pronouns, pronomes pessoais, e às vezes personal pronouns. Não interessa, são os pronomes pessoais. Se eles são pessoais, eles vão ter função de sujeito na sentença. E o que é que quer dizer que o meu pronome vai ter função de sujeito na minha sentença? Quer dizer que a pessoa que sofre, recebe, pratica a ação do verbo, ela é o sujeito. Eu falei pessoa, mas nem é só pessoa, porque um animal pode ser o sujeito, um lugar pode ser o sujeito, por isso o nome sujeito, porque cabe mais vai além de pessoa, tá? Então, qualquer que esteja praticando, sofrendo ou recebendo a ação do verbo da frase, ela é o sujeito da frase, ou ele é o sujeito da frase, certo? Então, faz função de sujeito da frase, subject pronoun. E aí vocês estão cansados de conhecê-los? I, you, he, she, it, we, you e they. Simples, lindos e maravilhosos, que vai estar com a gente em várias situações, em vários lugares, porque vai estar ali na construção das frases mesmo, né? Quando a gente vai falar coisas básicas, narrar situações do dia a dia. Os object pronouns, eles ocupam a posição de objeto na frase, na oração. Ou seja, eles vão estar ali para substituir um objeto. Geralmente para não ficar redundante a frase, né? Para a gente não ficar repetitivo e etc. Tá? Então, por exemplo, você tem assim... Amanda loves Pedro. A Amanda ama o Pedro. Eu não quero mais falar que a Amanda ama o Pedro. Eu quero substituir por pronome. Eu posso substituir a Amanda por por she, perdão. Que na minha mente eu ia só substituir o Pedro, mas aí eu mudei rapidamente. Eu posso mudar a Amanda por she, que é pronome pessoal, ela, né, Amanda. E posso substituir o Pedro. Só que o Pedro, apesar de ser pessoa, ele não é
Sujeito na frase, porque quem é que ama? Quem recebe e sofre a praticação do verbo é o sujeito, que é a Amanda. Pedro não está sofrendo, recebendo, ele é o objeto na sentença aqui na oração. Ele vem depois do verbo, ele é objeto. Se ele é objeto, então, objeto na construção da frase. Eu vou substituir Pedro por um pronome objeto. Ok? Então, she loves him. Ela o ama. A gente tem maneira de dizer, ela ama ele. Mas essa construção está equivocada. O correto, gramaticalmente, é ela o ama. Eu a vi. Então, esse o, a, geralmente vai ser os pronomes objetos. Em inglês, para cada pronome pessoal, eu vou ter o pronome objeto correspondente. Para cada pronome pessoal, eu vou ter o possessivo adjetivo correspondente e assim vai. Todas as outras categorias vão ter o pronome pessoal correspondente, certo? E isso é bem interessante, porque sem aprender os pronomes pessoais, o que eles significam, quais as suas funções, se é singular, se é plural, não sai o G+. Os possessive adjectives, eles sempre vêm acompanhado de um substantivo ou de uma frase nominal, ou seja, ele vem acompanhado de certa forma de um complemento. Já os possessive pronouns, eles substituem um substantivo ou a frase nominal. Então veja, enquanto aqui o meu possessive adjective vai vir acompanhado de um substantivo ou de uma frase nominal, o possessivo ele vai substituí-la, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Aqui não dá para adentrar, como eu disse, muito, pessoal, porque senão isso aqui dá uma aula, né? Só para ficar claro a diferença aqui entre eles. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu digo assim, this is my book. My é um pronome pessoal, pronome possessivo adjetivo. Por quê? Porque é meu livro. Esse é meu livro. This is my book. Esse my vem acompanhado do substantivo book, ou seja, esse my é um possessive adjective, certo? Vem acompanhado do book, do substantivo. Já nessa mesma frase, ou tendo que reformular um pouquinho, eu fosse colocar e ter o possessive pronoun, eu diria, por exemplo, assim, ó, this is my book, esse é meu livro. This one is yours. This one is yours. Esse é seu. Seu o quê? Esse yours veio sozinho, sem um complemento depois ou sem uma frase nominal depois. Esse yours vai ser o quê? O possessive pronoun, porque eu estou me referindo que esse outro, né? Esse outro é o seu. O seu o quê? Seu livro que eu falei lá atrás. Então, ele está substituindo, esse yours está substituindo o book também, né? Então, essa é a principal diferença. Espero que no exemplo rápido tenha ficado claro. Os reflexive pronouns, eles são pronomes reflexivos. Então, o que é que acontece? A ideia de reflexão, de ser refletido, é a gente pensar que a pessoa, né, o sujeito, seja pessoa, seja animal, seja objeto, o que quer que seja, ela vai sofrer, receber automaticamente de volta essa ação. Por exemplo, em português a gente dá muito exemplo de dizer que a pessoa se olhou no espelho, ato de se olhar no espelho, ato de se cortar, tudo isso é reflexivo. Mas em inglês é um pouquinho além, porque os reflexive pronouns, eles podem, por exemplo, a gente dá uma ênfase que a pessoa fez sozinha, por ela só, também é uma aula à parte, tá? Próxima categoria é os demonstrative pronouns. Os pronomes demonstrativos, também
Outro tópico que pelo nome a gente fica assim, né, já atento, porque se é demonstrativo, a gente pensa logo, o nosso cérebro vai associar que vai demonstrar algo, né? Em inglês é o this, o that, o this e o those. E aí é justamente para demonstrar algo mesmo, né, em relação a espaço ali ao sujeito, aquilo está perto ou longe do sujeito, do falante, e é singular ou é plural, tá? Os relative pronouns é para falar algo que já foi citado ou inserir uma oração subordinada a uma oração principal. Esse é um assunto bem simples. As frases acabam sendo um pouco longas, o aluno acha que é um assunto difícil, uma situação difícil, mas não é. Geralmente o relative pronoun a gente olha o antecedente mais próximo, porque quando a gente vai olhar, ele parece um WH questions, which, o who, só que agora vai ter aquela ideia de o qual, na qual, as quais, cujo, tá? E aí ele vai se referir geralmente ao antecedente mais próximo da frase, e aí eu vou substituir justamente para não ficar tão redundante, tá? Então, por exemplo, Peter is the man, Rose the girl, is a medicine student. O Pedro é o cara, né, o homem, a qual a filha é estudante de medicina. Aqui vai caber um Rose, porque o antecedente mais próximo é pessoa e tem uma relação de parentesco, que no caso é a filha do Peter. Então a gente vai olhar geralmente que é um antecedente e perceber a categoria desse antecedente, se é pessoa com parentesco ou um objeto que essa pessoa possua, uma casa, um escritório, um lápis, um carro, etc. Teve relação de posse, algo que essa pessoa tem, who, vai ter which para coisas, objetos, where para lugar, e aí vai ter para cada relative pronouns a sua categoria, que vai ser justamente a categoria desse antecedente. E aí, claro, vai ter alguns detalhes, exceções, mas também dá outra aula. Indefinitive pronouns são os pronomes indefinidos, como já estão dizendo, pronomes indefinidos. Tratar de algo vago, de uma forma mais geral, tá? Por exemplo, a gente vai ter geralmente o some, o no, o any, para ter essa ideia de indefinido. Quando é indefinido, eu não quero definir, né? É algo que está vago, como aqui já diz. Então, por exemplo, eu comprei algumas frutas. I bought some fruits. Algumas, some. Eu não sei se foram duas, como tá plural, né? Se foram 2, 3, 4, 10, uma caixa, um caminhão de frutas. Foram algumas. Não dá para saber a quantidade especificamente. Já os interrogative pronouns, eles são usados em sentenças interrogativas, como eu já falei, né? Obviamente vão ser pronomes interrogativos. E aí com o objetivo de receber respostas curtas, respostas completas. Por exemplo, what's your name? Qual o seu nome? Então esse what é what is, né? What's ou what is mesmo, né? Em forma longa. Qual o seu nome? Quero a resposta disso. Você vai me responder dizendo com o seu nome. Outro pronome interrogativo é where are you from? De onde você é? Também preciso dar resposta. Então, os pronomes interrogativos vão ter essa lógica de querer a resposta, obviamente, né? Se a gente está fazendo uma pergunta, a gente quer a resposta. Então, assim, basicamente isso, né? As categorias
pronomes. Espero que tenha ajudado. Não esquece de curtir, compartilhar o vídeo se você chegou até aqui e ainda não fez isso. Lembre de compartilhar com aquela pessoa que está aí aprendendo inglês ou quer aprender, travou, não sai do canto e você acha que essa aula vai ajudá-la. E é isso. Até o próximo vídeo.